Essa semana, a cantora Preta Gil divulgou que foi diagnosticada com câncer no intestino. Ela estava internada na semana passada com fortes dores abdominais. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para esse ano, gente, estão previstos aí mais de 40 mil novos casos, né? E eu vou conversar agora com a oncologista, a doutora Florença Copati, que está conosco aqui. Florença, bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Eu que agradeço o convite sempre. E aí ela foi diagnosticada, né, com câncer no intestino, adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Que doença é essa? Que tipo de tumor é esse? Adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer de intestino. Quando a gente fala câncer de intestino, na verdade nós estamos falando dos tumores coloretais, do intestino grosso. Ele hoje é o segundo tipo mais comum de câncer, né, tanto em homens como em mulheres. E chama atenção a idade da Preta Gil. Há alguns anos atrás a gente esteve aqui falando sobre o ator do filme Pantera Negra, Exato. que também morreu de câncer de cólon em idade precoce. E a gente tem visto um aumento muito importante na incidência dessa neoplasia, que era mais comum a partir dos 50 anos, agora altamente incidente nessa população abaixo dos 50, entre 40 e 50 anos. Inclusive abaixo dos 40 a gente também tem observado uma incidência importante, um aumento importante. E o que explica isso? Eu fiquei pensando bastante assim na questão do estilo de vida. Tem a ver? O que leva a esses casos tão precoces? Tem, exatamente. A maior parte dos casos de câncer de intestino, mais de 90% deles, em algumas séries até 95% deles, são tumores relacionados a hábitos de vida. Entendi. A gente sabe que quando o paciente é mais jovem, ele tem menos de 45 anos, menos de 50 anos, a gente tem uma maior possibilidade dessa doença estar relacionada a uma síndrome hereditária, né, uma herança que a gente herda da família. Mas os estudos têm mostrado que esse aumento da incidência na população mais jovem não está vindo acompanhado de um aumento na incidência de tumores hereditários, e sim tumores relacionados a hábitos de vida. Agora, em 2022, nós tivemos pelo menos 2 estudos publicados, um na Nature e um no British Journal, mostrando que essa incidência ela é mais importante nos países de alta renda per capita. Então, mostrando que não é só uma associação com baixo acesso, mas com hábitos de vida. E aí entram alimentos processados, Sim. álcool, toda a desordem alimentar que a gente infelizmente persiste? Isso. O câncer de intestino está altamente relacionado à obesidade, estar acima do peso, simplesmente já é um fator de risco importante. A obesidade é um fator de risco extremamente importante. Ao consumo excessivo de carne vermelha, alimentos altamente processados e industrializados, a baixa ingesta dos alimentos protetores, fibras, frutas e principalmente sedentarismo. Nós não podemos deixar de falar, o Facundo estava aqui falando da importância do exercício. Eu falo exercício físico é remédio para tudo. Para tudo, né? Para o câncer, principalmente, e para o câncer de intestino, a gente tem uma associação que a gente chama de dose-resposta, com maior taxa de prevenção, e para o paciente já diagnosticado em tratamento, maior taxa de resposta ao tratamento também. Olha quanto é importante. Vamos tomar essa decisão hoje, né? De retomar as nossas atividades físicas, vamos fazer isso. E sintomas? Ela foi internada com muita dor no abdômen, com muita dor na barriga, né? Ele traz sintoma ou não? Quando vem... Esse é a principal questão. Nas fases iniciais, a doença pode ser assintomática ou o que a gente chama de oligossintomática, apresentar sintomas que podem se confundir com sintomas comuns do dia a dia. Por exemplo, uma leve cólica, às vezes uma alteração discreta do hábito intestinal, a pessoa tem aquele hábito regularzinho, de repente começa a ter um pouco mais de diarreia ou ficar com o intestino um pouco mais preso, e a gente negligencia essas fases iniciais, né? Quando o paciente já começa a ter sintomas mais importantes, perda de peso, emagrecimento, anemia, geralmente isso já está mostrando uma doença já em fase mais avançada. Então, em fases iniciais, muitas vezes nós negligenciamos os sintomas, por serem sintomas inespecíficos. E existe algum exame para prevenção desse tipo de câncer que está aí? Os números, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, eu acredito, é o segundo entre os homens e as mulheres. Então, é preciso que a gente esteja atento mesmo. E tem exames para isso, Florença? Sim, tem.
Os dois principais exames, um exame de baixo custo, de fácil acesso, é o sangue oculto nas fezes, que quando é positiva, né, o exame demonstra a presença de sangue nas fezes, a gente vai precisar investigar com um segundo exame, que é a colonoscopia. Então, a gente pode partir de um exame que é barato e de fácil acesso, que é um exame de fezes, mas a colonoscopia é o nosso principal exame porque, além dela fazer a avaliação visual do intestino, ela já nos permite a biópsia caso encontre alguma alteração suspeita. E lembrando que a colonoscopia ela também é preventiva, porque alguns pólipos que são relativamente comuns, eles podem evoluir ao longo do tempo com o desenvolvimento de uma neoplasia. Então, quando a gente faz uma colono e retira esse pólipo, nós prevenimos um câncer. A Organização Mundial de Saúde, inclusive até o Ministério da Saúde, recomenda que todo mundo deve fazer uma colonoscopia a partir dos 50. Mas as sociedades americanas, europeia e brasileira de oncologia, hoje, por causa dessa queda na faixa etária, né, na incidência em pacientes mais jovens, têm recomendado que, se você não tem história familiar, comece o seu rastreio ali em torno dos 45 anos e a idade de início do rastreio, ela vai ser individualizada se você tem história familiar de alguns tipos de tumores, mas principalmente de câncer de intestino. A gente mostrou, eu gostaria que repetisse, né, porque foi uma informação que a doutora Florença trouxe para a gente com os dados. Ali a gente tem, né, nas mulheres e nos homens, os tipos mais comuns de câncer. E lá em segundo lugar, puxando ali a informação um pouco mais para os nossos telespectadores, o câncer de intestino, câncer do intestino. Isso é muito sério, a gente precisa realmente olhar para essa nossa para a nossa saúde, para o básico que a gente está esquecendo, né? E muita gente comentou que seria o mesmo tipo de câncer da cantora Simone, que também teve. É diferente? Quando se trata de câncer no intestino, temos diferentes tipos de tumor? É isso? Sim, temos. O tumor da Simone é um tumor ali na região anal, que é o finalzinho do intestino. É um subtipo diferente de câncer, é o câncer epidermoide. O tumor da Preta Gil é o adenocarcinoma de cólon. São tumores de origem histológica, que a gente fala, diferente, e fatores de risco também diferentes. E o tratamento? Como é que vai ser? Porque ambas, a Simone já está fazendo tratamento e a Preta Gil vai começar. O tratamento consiste em quê, Florença? Então, o tratamento, ele é diferente de acordo com a localização. Tumores de intestino, que a gente chama de até intestino reto médio, reto é a porção antes do ânus, a porção final do intestino grosso. Né? Os tumores de reto, eles podem ser tratados com radioterapia, quimioterapia e posterior uma cirurgia, em alguns casos até não, a cirurgia às vezes pode ser omitida. Os tumores de cólon, que a gente fala, que é a parte mais alta ali do intestino grosso, eles são tratados com cirurgia. Muitos desses casos não vão precisar de um tratamento posterior, dependendo do que a gente chama de estadiamento, e alguns vão precisar aí de 3 a 6 meses de quimioterapia complementar. Os tumores de ânus, canal anal que a gente fala, eles não são operáveis. Eles se curam com tratamento com rádio e quimioterapia associadas. Então, o tratamento vai depender de qual a localização e do subtipo histológico, se é um adenocarcinoma ou se é um tumor epidermoide que a gente fala. O importante, como ela, né, a doutora Florença trouxe para a gente, é prestarmos atenção nos sintomas e, principalmente, gente, é cuidar. Cuidar é o verbo que a gente tem que conjugar a cada minuto da nossa vida. Eu acho que é muito importante isso. Florença, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, viu? Eu que agradeço o convite. Um bom fim de semana, tá? Obrigada, para nós. Doutora Florença Copati com a gente aqui hoje, ela que é oncologista, alertando sobre esse tipo de câncer, tá?